Boa noite, gente. Que a paz esteja com todos. Uma alegria muito grande poder estar com vocês novamente e rever o bispo Rogério Rocha, um amigo de muito tempo, de muitos anos. Pastora Anabela, eu quero agradecer de coração pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu hoje estou com o meu filho, o Brian, e se não me engano, acho que é a segunda vez que ele está em Portugal. E trouxe ele para essa viagem. Vimos para uma convenção. E é óbvio, né? Não tem como vir a um local sabendo que nós temos amigos ali. E não tem como passar por ali sem dar um abraço, sem fazer uma oração, sem estar juntos por pelo menos alguns minutos. E o bispo Rogério nos convidou, nos incumbiu para poder estar aqui nessa noite com vocês. E eu me sinto honrado por isso, porque mesmo o bispo não estando aqui, ele confia, ele acredita, e isso é honroso para nós, porque eu digo sempre, quando é muito bom visitar uma igreja a primeira vez, a gente fica todo cheio de desejo, ansioso, né? Mas melhor do que ir a primeira vez é voltar várias vezes e poder partilhar a mensagem de Deus, falar do amor de Jesus, que nós somos chamados e convocados com esse fim, com esse propósito. Eu moro na República da Irlanda já, estou indo agora para o 21º ano, e tem sido assim anos de bênçãos, de experiências, anos que Deus tem nos agraciado com a oportunidade de viver coisas que Ele havia prometido, porque todos nós temos promessas de Deus, e às vezes nem sempre nós entendemos como que isso vai acontecer, como que vai realizar, mas o viver em Deus vai nos direcionando a propósitos que só Ele preparou para cada um de nós. Então não adianta a ansiosidade, não adianta o desespero, apenas viver o que Deus tem para nós dia após dia, e a sua palavra ela vai se cumprindo em nós. As coisas vão acontecendo. Então nós estamos lá com um trabalho missionário bem simples, e até convido vocês a estarem conosco quando sentir no coração, embora que a Irlanda é bem mais fria do que aqui, né? Estou aqui quase cozinhando em Portugal esse final de semana, e saí da Irlanda já estava 2 graus, e a hora que nem entramos ainda no inverno, né? Então já está com 2 graus, e chegamos aqui, tem hora que falta ar, mas é a questão do costume mesmo, né? Já há muitos anos, enfim. Mas é muito bom viver os propósitos de Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Eu trabalho com muitos jovens, e o bispo Rogério sabe muito bem, já pregou inúmeras vezes conosco ali na Irlanda, e sabe da batalha e da guerra que é manter jovens na igreja, principalmente falando a nível de Europa, e vou mais a fundo, Irlanda, Suíça, toda a Europa com certeza está vivendo isso, mas existem países que, por serem mais fechados, por as pessoas se condicionarem muito dentro de casa, não ter muitas opções. O fato que nós falamos que Portugal está um pouco quente, mas isso, por outro lado, é honroso, é prazeroso, porque aqui você pode fazer sua caminhada tranquilo, você pode tirar um tempo, você pode cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções, e o tempo também te favorece, ele te ajuda. Mas, falando a nível de Irlanda, não é bem assim. Então é uma guerra constante. E eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos anos, embora não seja errado, por favor, falamos muito em santidade e esquecemos de falar sobre humanidade. Isso é um tema que me chama muita atenção, porque eu preciso estar bem, eu preciso procurar cuidar da minha saúde mental, emocional, psicológica, para que eu possa entender quais são os planos de Deus, quais são as propostas de Deus para mim. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Jonas. Por favor, abra a sua Bíblia. Jonas capítulo de número 2. Jonas capítulo 2. Eu quero ser bem objetivo, bem rápido, para não causar enfado aos irmãos.
Mas eu preciso trazer essa palavra. Desde que de hoje de manhã Deus vem ministrando no meu coração. E eu quero falar um pouquinho sobre esse texto. Jonas, capítulo de número 2. Se é de costume, fica de pé, amém. Senão, os irmãos podem ficar sentados como estão, não tem problema, tá bom? Ok, Jonas capítulo 2. Quantos encontraram, se manifeste dizendo amém, por favor. Glória a Deus. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas. Aqui na minha versão está falando peixe, mas algumas não é peixe, ok? Mas nessa versão aqui sim. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Verso de número 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram à minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Verso 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Os olhos que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Verso 10 e último. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Essa história de Jonas é uma história tão conhecida que ela se tornou até uma historinha em quadrinhos. Não é verdade? A gente se usa muito na sala das crianças, né? É uma forma mais simplória de falar sobre o amor de Deus. Falar sobre Jonas é falar sobre um assunto que praticamente todos conhecem. Por quê? É uma história muito conhecida. Mas as revelações do livro de Jonas, elas chamam tanta nossa atenção que às vezes, se você aprofundar um pouco mais, você vai querer mergulhar a ponto de tentar extrair tudo que o texto tem para te oferecer. Você não quer perder nada. Por quê? Porque a história de Jonas, ela inicia-se a partir do momento que Deus, eu vou só dar eu quero nessa introdução trazer um pouquinho para você entender até onde nós queremos chegar. Vamos trazer um pouquinho aqui do início. Quando Deus chama no capítulo 1, quando Deus chama Jonas e dá uma ordem a Jonas, que ele fosse até a cidade diga Nínive. Você pode melhorar, diga Nínive. Amém? Quando Deus ordena, vai até Nínive. E Jonas, por conta própria, por decisão própria, ele decide mudar a rota. E a direção dele era qual cidade? Tarsis. Era Tarsis. Só que na realidade, ele pega a direção, porém ele não conclui a rota. Ele até foi sentido a Tarsis, mas ele não concluiu o objetivo. Por quê? Porque houve uma intervenção divina no meio do caminho. E a nossa vida é mais ou menos assim. Às vezes Deus nos direciona para um lugar, e no meio do caminho, a gente não quer obedecer, procuramos fazer outras vontades, os nossos desejos, procuramos a desenvolver aquilo que já estava dentro do nosso coração, que às vezes não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha determinado. Só que no meio do caminho há uma intervenção divina, e às vezes nós atribuímos essas intervenções ao diabo, nós atribuímos a pessoas, nós atribuímos a circunstâncias, nós atribuímos essa intervenção ao sistema. Só que na realidade não é nem o diabo, nem as pessoas, muito menos as circunstâncias, mas é o próprio Deus. Em
muitos textos bíblicos, nós vemos Deus levando o homem para um momento degradante, a ponto de o homem olhar e até achar que Deus o abandonou. Eu olho muito para o salmista, todos os salmos, quase todos os salmos. O salmista, ele expressa uma experiência que ele teve que passar para poder entender quem Deus era. E às vezes Deus usa alguns métodos que nem sempre nós aceitamos, nós queremos para a nossa vida. Quem está comigo, se manifeste dizendo amém. E essa metodologia, esse sistema, essa forma de Deus trabalhar, vem na contramão do nosso pensamento, daquilo que nós achamos. É o que aconteceu com Jonas. Ele escolhe e falou, não, é melhor ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Só que no meio caminho há uma intervenção divina. E nessa intervenção, Deus usa alguns mecanismos, alguns sistemas, para ver se o homem ele consegue entender de que quem está falando é Deus, quem está orientando é Deus. Só que mesmo assim, às vezes nós não conseguimos compreender. Por exemplo, para quem é espiritual, entende perfeitamente que dependendo de um vendaval, a sua mente ela já processa rápido. Eu posso dar um exemplo aqui? Alguém aqui que é dizimista fiel. Quando você fica sem dizimar, e algumas coisas começam a acontecer de forma contrária, né? Ou não é o normal, você já olha e fala, esse mês não entreguei meu dízimo. Você que é de oração, quando as coisas começam a sair do sentido, ou daquilo que você planejou, ou daquilo que você acostuma vivenciar, aí você fala, opa, peraí, eu não estou orando, eu preciso voltar para a oração. Por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que tem sensibilidade à voz de Deus, entende e sabe perfeitamente quando Deus está te chamando para um propósito. E às vezes vem de forma simples, porque Deus ele quer apenas chamar a atenção, porque Ele quer desenvolver uma sensibilidade no seu coração, a ponto de não precisar do profeta levantar, a ponto de não precisar, amém, de alguém vir diretamente, a ponto de não precisar, talvez até de um puxão de orelha, talvez de uma palavra de exortação, mas Deus quer que nós venhamos ter essa sensibilidade. E o homem de Deus, ele sabe perfeitamente quando Deus está agindo, quando Deus está fazendo. Aconteceu com Jonas. Prova disso, ele estava dentro de um navio. Quero ser rápido aqui. Todos nós sabemos que veio um grande vendaval. O navio chacoalhava, estava quase ainda a pique. Os marinheiros entram em desespero e começa a jogar tudo que tinha no navio fora, para ver se poderia aliviar o peso e o navio resistir esse vendaval. É interessante, irmãos, que quando a gente tem um chamado de Deus na nossa vida, até quem não tem nada a ver com a história paga o preço. Até quem está do seu lado. Aí você olha e fala, tadinho. Não, ele também vai sofrer as consequências. Sabe por quê? Esse prejuízo que os marinheiros levaram não era um problema deles. Não era nada particular deles. Era o fato deles terem a presença de um desobediente dentro do barco. Simples assim. Só que na realidade o cara sabia, né? Porque quando eles entram naquele desespero, vamos tal, e de repente então os marinheiros começam a questionar, mas alguma coisa está acontecendo. Vai até Jonas e ele diz, olha, eu já sei o problema. Não é, fiquem tranquilos. Não é o mar, não é o vento, não é o peso, o problema está aqui. E às vezes nós não conseguimos entender a importância de assumir a nossa humanidade. Olhando para dentro de nós, entendendo que todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É uma questão de humanidade, falhas, dizer um não, voltar atrás. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, ó, se necessário for, faça. Se houver necessidade, desfaça. E se houver necessidade, refaça, mas não pare. Só que quando nós olhamos para um nível de santidade acima do normal, daquela que a Bíblia condena
que a Bíblia condena também o excesso, quando ele diz, olha, preste bem atenção, não sejais demasiadamente santos. É quando nós apostamos tudo em nós, achando que a nossa força, o nosso poder vai nos levar em algum lugar. E não é assim, querido. Até na oração eu posso estar orando, jejuando, consagrando, eu continuo dependendo de Deus. Eu continuo sendo humano, eu continuo sendo falho, eu continuo sendo pessoa, é por isso que, se necessário for, desfaça, refaça, não é vergonhoso, apenas não pare. E a Bíblia diz claramente que quando então eles veem que o problema era em Jonas, eles fazem o quê? Pega Jonas e tchupum, jogaram dentro do rio ou do mar. E aí vem um grande peixe e o abocanha, leva ele para suas entranhas. Para quê? Às vezes, quando nós não conseguimos ter esse particular dentro da nossa casa, na nossa intimidade, Deus leva-nos em alguns lugares indesejáveis para ter um particular com a gente. Alguém entendeu? Ele leva a gente em alguns lugares que nem sempre nós almejamos. Por quê? Porque Deus quer falar conosco, Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer sentir um nível de intimidade, Deus quer relacionamento com Ele. Deus quer, eu estou pregando para algumas pessoas aqui hoje que precisam entender que Deus está apostando tudo em você, e não era porque você é bom, não é porque você é o melhor, é porque Ele acredita que mesmo com as suas fraquezas você consegue, porque Ele estando com você, você é mais do que vencedor. Não é vencedor, é mais do que vencedor, pelo amor do Pai. Dá uma salva de palmas para adorar a Ele. Mas olha que interessante. De repente, então, diz a Bíblia, eu quero ser mais rápido aqui, que esse grande peixe que o abocanhou, depois de um tempo de comunicação, de conversação, esse grande peixe vem e a expressão é essa: vomita Jonas na praia. Agora é interessante que até no mundo espiritual Deus usa um GPS, se é que Ele precisa. É uma forma simplória. Ele lança ele na praia. E essa praia era onde, irmãos? Pelo amor do Pai. Melhor isso, diga Nínive. Deus quer que você cumpra o propósito. Nem que Ele tenha que te trazer de volta, nem que Deus quer, porque essa linha da comunicação gerou no coração de Deus, aleluia, o desejo mais uma vez de dizer: olha, eu preciso que Ele cumpra esse propósito, porque quando envolve alma, envolve entrega. Quando envolve alma, envolve algo extraordinário que está acima ou além daquilo que é ordinário, é acima das suas forças. Irmão, quando nós envolve alma, não envolve só apenas andar uma milha, porque o andar uma milha é ordinário, a segunda milha é o extraordinário. Tudo isso nós aprendemos em Deus. Por quê? Porque quando nós falamos do mundo espiritual, nós não estamos falando de algo que apenas, aleluia, vai acontecer porque nós nos levantamos e nos posicionamos. Não, tem algo além. Agora você é um mecanismo, eu sou mecanismo. Alguém precisa de você, alguém do lado da tua casa precisa de você, um amigo teu da faculdade precisa de você, um amigo teu do trabalho precisa de você, a tua esposa precisa de você, o teu esposo precisa, os teus filhos precisam. Mas não mude a rota. Aí todo mundo olha e fala: nossa, Deus queria tratar o povo de Nínive, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus queria tratar Jonas. Claro que o povo de Nínive seria alcançado também pela bondade e misericórdia de Deus, porque esse é um dos propósitos. Mas mais do que isso, Deus queria tratar Jonas. Por quê? Porque ele tinha algo dentro dele que não deixava. Por mais que ele viu a manifestação da glória de Deus, por mais que ele viu a ação de Deus, por mais que ele falou com Deus nas entranhas do peixe, por mais que ele teve todos os meios e formas de contactar direto com Deus, mas ele não queria aceitar. Tanto que ele foi
Mas foi necessário, aqui no capítulo de número 3, olha aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Diga segunda vez. Olha para o teu irmão e diga para isso para ele: Deus aposta em você. Deus acredita em você. Deus acredita em você. É por isso que Ele fala a primeira vez. É por isso que Ele fala a segunda vez. É por isso que Ele fala usando meios e formas que a gente não entende. Ele usa peixe, Ele usa o que for, mas Ele quer comunicar, porque a vontade de Deus é que se cumpra a vontade dEle na sua vida. Que irmão, Deus não vai te trocar por nada. Deus não vai barganhar. Deus, Ele não é, você é propriedade exclusiva de Deus. E pronto, eu vim da Irlanda para dizer isso. Deus não perde você de vista. Deus não perde você de vista. Deus não te perde de vista. Querido, o preço foi muito alto. Foi preço de sangue. Amém ou não? Se você vender os seus bens todos para pagar por alguém, não chega nem no pé daquilo que Jesus fez por você. É muito alto. Mas só que tem um porém. Deus vai falar: Jonas, vai lá pela segunda vez, vamos lá. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Olha que interessante. A Bíblia diz que levantou-se Jonas, levantou Jonas, versículo número 3, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada, mas ele foi, detalhe, irmãos, eu quero deixar isso claro para você. Jonas agora, nesse momento, ele aceita o desafio de ir, porém não é nada que partiu do coração de Jonas. Ele estava querendo agora obedecer, porque ele entendeu que não tinha outra opção para ele, a não ser obedecer, porém, o coração dele ainda estava fechado. Mas por que essa insistência de Jonas não querer pregar em Nínive? Todos nós sabemos da história, ou pelo menos parte, que os ninivitas eram povos cruéis. Eles faziam escravos. Eles tinham escravos, eles torturavam. E isso mexeu muito com Jonas. Ele não aceitava a ideia. Por quê? Lá na frente o próprio Jonas disse: Senhor, sabe por que eu não queria? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso. E se eles arrependessem, em outras palavras, o Senhor iria perdoá-los. Mas Jonas não aceitava. Irmão, pelo amor do Pai, tem hora que nós insistimos tanto naquilo que nós pensamos ou achamos, que nós não damos a liberdade para Deus conduzir, para Deus trabalhar. Porque eu digo sempre que é uma questão de ponto de vista. O meu ponto de vista, o seu ponto de vista, o nosso ponto de vista. Mas esquecemos que quem nos conhece por dentro e por fora, aleluia, que tem o ponto final, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Os planos de Deus estão mais além, aleluia, do meu ponto de vista. A vontade de Deus está mais além do seu ponto de vista, aleluia. Você pode até achar, mas é Deus quem determina. Pelo amor do Pai, se aplaudir, aplauda com força. Versículo 7 do capítulo 3. Então se fez uma proclamação e divulgou em Nínive, por mandado do rei. Olha aqui, irmãos, ele vai, prega em Nínive. O rei proclama, pelo mandado do rei, foi lançado um jejum, que até os animais pudessem jejuar. Por quê? Porque eles aceitaram a palavra. E era isso que Jonas, ele já temia que acontecesse. Porque ao aceitar a palavra, automaticamente haveria perdão envolvido. Agora que está o problema. Até que ponto nós vamos insistir com uma situação, mesmo que ela foi uma situação
desagradante, mesmo que foi uma situação que mexeu com a gente. Quantos de nós não estamos trazendo ao longo dos anos, na nossa bagagem, problemas do passado, que nos inibe de vivenciar coisas grandes de Deus? Eu digo sempre isso, não é vergonhoso nós olharmos e dizer: Deus, eu preciso lançar diante do Senhor toda a minha ansiedade, todos os meus medos, todas as minhas dificuldades. Não é pecado, não é erro, é uma questão de humanidade e de necessidade da graça de Deus. Mas ele não, ele lutou tanto contra isso, porque aqui no capítulo, quando Deus perdoa os ninivitas, olha o que acontece no capítulo 4. Já estou caminhando para o fim. Mas o que aconteceu? Quando Deus perdoou no capítulo 4, ele diz: mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha o que acontece. Ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor: não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Olha isso, irmãos. Deixa eu ler aqui, que eu acho que meu óculos não está me ajudando. Vamos lá. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Olha isso aqui. Pois sabia que és Deus clemente ou misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, é que te arrependes do mal. Olha lá, verso de número 3, por favor. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Agora vem cá, irmãos. Posso descer? Acho que posso descer aqui. Vem comigo. Até que ponto as nossas mágoas, as nossas guerras internas, elas podem nos levar, ela pode nos conduzir a um caminho que às vezes é sem volta. Por quê? Porque nós não aceitamos a mudança, a transformação, a cura, a libertação. Deus já liberou tanta coisa na tua e na minha vida. E se nós ficarmos presos no passado, nós não vamos conseguir viver isso. A única coisa que nós vamos pedir é o quê? É a morte. Por quê? Porque nós estamos insatisfeitos conosco mesmo. Nós estamos feridos por causa do nosso passado. Eu falo muito, eu estou pregando para vocês, mas eu já preguei essa mensagem para o meu povo, as pessoas que congregam comigo, e já disse várias vezes para eles: falei, queridos, em nome de Jesus Cristo, é tempo de nós abrirmos esse baú e começar a colocar fora, jogar fora tudo aquilo que não presta, que nós estamos carregando ao longo dos anos e que está gerando em nós morte espiritual, está gerando em nós uma perca muito grande. Deus tem coisa grande, Deus tem coisa grande. O nosso bispo me disse: olha, pastor Lincoln, estou com um projeto no coração e foi de Deus para nossa igreja, aleluia. E eu quero dizer para você, aleluia, é momento de tirar o peso e colocar coisas novas aí dentro, porque tem muita terra para ganhar, tem muita coisa para conquistar. Mas Jonas, ele não aceitava. Olha o que ele fez. Vamos no texto bíblico, por favor. Versículo de número 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira, Jonas? Em outras palavras, você acha certo isso? Você concorda com isso? Você acha isso produtivo? Isso pode fazer parte da sua história? Vamos lá, olha o verso de número 5, por favor. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma derramada, ou seja, ele deu uma descansada, vamos lá, e repousou debaixo dela. Desculpa, essa arramada que ele fez um ambiente em que ele pudesse descansar, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha isso, irmãos. Esse cara estava tão insistente nessa visão e na mágoa que ele carregava no coração dele, que chegou a um ponto dele sair da cidade, foi para uma montanha, foi para um ambiente onde ele pudesse ali descansar e sentar e observar e dizer: eu quero ver essa cidade destruída, eu quero ver os ninivitas destruídos.
Eu não aceito esse arrependimento, eu não aceito essa segunda oportunidade. Sabe por quê? Porque tinha algo dentro dele que estava travando, estava impedindo ele de vivenciar coisas grandes que Deus tem para fazer. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui hoje que precisa, com perdão ao nosso bispo, que eu amo de coração, mas segundo a palavra que está sendo ministrada, eu preciso liberar isso sobre a tua vida, que esta noite nós vamos libertar-nos de algumas coisas que ainda insistem na nossa vida, que tenta travar, que não deixa a gente crescer, que não deixa as pessoas que estão em volta de nós crescer. Como eu disse desde o início, tem coisas que não afetam só a nós, mas afeta quem está à nossa volta. Olha aí, queridos, eles não aceitavam a mudança ou mover de Deus na vida dos ninivitas. Ele falou: vou ficar aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Mas que cara insistente esse Jonas. Não, sim ou não, irmãos? Você já conversou com alguém assim? Que você fala com ele uma vez, duas, mas ele é duro, ele é insistente, porque ele acredita mais no seu ponto de vista do que naquilo que Deus tem. Eu preciso, levante tua mão direita, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que nada, nem do passado, nem do presente, e muito menos do que virá, vai impedir você de viver os milagres de Deus para a tua vida e para a tua casa. Querido, olha, presta atenção, eu sou uma pessoa que eu cuido de vidas já há muitos anos, e a cada dia que passa eu vejo o quanto o ser humano precisa da misericórdia de Deus, o quanto nós carecemos, e eu declaro que as tuas mãos serão mais ainda abençoadoras do que já são. Eu profetizo que as palavras que saírem dos teus lábios, elas alcançarão, aleluia, e nem o mal, nada vai impedir, nenhuma palavra que você ouviu, nenhuma palavra que foi lançada contra a tua vida lá atrás, há muitos anos atrás, pelos teus pais, por pessoas que você amava, nunca, não vai prosperar, porque hoje Deus quebra e Deus te dá um segmento novo, em nome de Jesus. Se você crê, com as mãos lá em cima, dá uma salva de palmas bem alegre para adorar. Vem comigo no texto, eu estou encerrando. Verso de número 5, olha aqui. Agora começa um tratado de Deus, porque quando as palavras elas não resolvem, os conselhos não resolvem, quando Deus dá a visão clara, mas mesmo assim não há uma abertura, não há não há um espaço para que Deus trabalhe, aí começa a acontecer isso aqui. Olha isso aqui, irmãos. Então Jonas, estou no verso 5. Então Jonas, verso 6. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se orienta a mesa e fez ali uma... Não, verso 6, por favor. Então Jonas fez o Senhor Deus, olha lá. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Alguns dizem que é em algumas versões diz que é uma aboboeira. Quem fez nascer? Diga Deus. Isso aqui é muito forte. Eu tenho 10 minutos para explicar isso aqui para vocês. Porque tem áreas da nossa vida que precisam ser mexidas para que a nossa visão ela tenha um poder de alcance maior. E às vezes o próprio Deus dá. Ele permite para que nós venhamos chegar a um certo ponto, para Ele começar a tratar-nos. Irmão, não é tão fácil, é doído. Você sabe, tem um hino bem antigo que diz assim, ó: Deus me deu, segura aí. Tem coisas que Deus dá para depois ele tirar, para depois Ele nos tratar. Porque tem horas que a gente só entende assim. Não é Deus.
não é algo que parte do coração dele. Deus não projetou isso, mas o nosso posicionamento às vezes acaba levando Deus a agir assim. Quem é que fez nascer essa aboboeira? Melhor isso, diga Deus. Fecha a cara, olha para o teu irmão e diga para ele: foi Deus. Olha de novo para ele e diga: foi Deus que te deu. Então cuide do que Deus te deu. E subiu por cima de Jonas, porque afinal de contas Jonas estava em uma montanha, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Ou seja, Deus queria, ele fez nascer essa boboeira para ela crescer, para que ela pudesse fazer sombra, para tirar todo o desconforto de Jonas. Alguém está entendendo isso? Para que Jonas ficasse tranquilo, relax, sem problemas, esperando Nínive ser destruída. Em outras palavras, eu vou te dar uma ajuda, Jonas. Vou te dar uma sombra. Já que você está esperando isso, você vai ter que esperar um bom tempo, então eu vou te dar uma sombra. Olha lá. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas por quê? Porque afinal de contas estava deixando ele confortável. E tudo que nos deixa confortável nos traz alegria. Sim ou não, irmãos? Vamos ser humanos, sim ou não? Tudo que nos deixa confortável alegra o nosso coração, alegra a nossa alma. Afinal de contas, ele estava lá em cima. Quem sabe o sol estridente, porque o texto fala sobre isso. Vamos lá, verso 7, por favor. Mas Deus no dia seguinte, o Deus que fez nascer a árvore, é o Deus que no dia seguinte, ao subir da alva. Você sabe o que é essa questão, esse tempo aqui de subir? Algumas versões falam que foi num momento em que o sol estava bem quente. Olha o que acontece. No momento quente, tem uma expressão, deixa eu ver se a minha expressão aqui, ela é um pouquinho diferente, só para nós fazermos uma. Isso. No dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Quem enviou o verme? Deus. Qual foi o propósito desse verme? Com certeza, ferir a planta. Ferindo a planta, olha lá que interessante isso, irmão. Vamos lá. Deus fez nascer a planta, depois veio um verme, e esse verme feriu a planta. Olha aqui no versículo de número 8, por favor. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do Oriente, ou oriental. Você sabe o que é esse vento calmoso oriental? Quem aqui, bom, todos, a maioria são brasileiros, né? E aqui também em Portugal, com certeza, vocês devem pegar temperaturas bem altas aqui em Portugal. Mas imagina você, 40 graus, com um vento calmo. Dá-se a impressão de que o céu, ele para em cima da cabeça da gente. O mormaço, fica muito quente. Isso significa o quê? Que o sol, ele estava estridente em cima de Jonas. E foi justamente nessa hora que o verme veio, picou. E fez o quê? Fez secar essa boboeira. Olha o que aconteceu. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para se dizendo: melhor é morrer do que viver. Esse cara precisava de cura, sim ou não? Ele queria morrer porque Deus perdoou os ninivitas. Ele queria morrer porque a boboeira, ela morreu porque o verme picou ela. Vamos lá agora no versículo de número 9, por favor. Então perguntou Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável. Desculpa, irmão, por causa da planta. E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Agora eu pergunto para você, irmãos: será possível que para ouvir algo de Deus e colocar em prática, será que algumas áreas da nossa vida precisam ser tocadas? Será que alguns confortos, até mesmo gerados por Deus, precisam ser tocados? Eu tenho falado muito isso. Por quê? Porque na Europa, na Irlanda, falando a nível de Irlanda, há um materialismo muito grande. As pessoas estão muito ligadas ao poder financeiro.
E Deus, Ele entra em um momento de lazer, em um momento de tranquilidade, mas não aquele que direciona, aquele que leva, aquele que conduz. Eu falei esse dia para trás para o irlandês, ele olhou para mim, eu preguei isso há um tempo atrás, eu preguei e falei de Jesus para ele, olhou para mim e falou: olha, quem precisa de Jesus é você. Aí eu falei: claro, você acertou, eu preciso de Jesus. Aí eu falei: mas você também precisa? Ele falou: não, eu ganho 2.000, 2.500 euros por semana, eu não preciso disso, tudo que eu quero, tudo que eu preciso eu tenho. Eu falei: então, parabéns para você. Mas tem coisas que o dinheiro não compra. E às vezes a gente acha que não, mas Deus permite algumas coisas, não é porque você está em pecado ou está errado, não. Deus permite algumas coisas porque Deus quer você perto dele. Deus quer entendimento, Deus quer, aleluia, intimidade. Sabe por quê? Porque Deus às vezes permite que algumas coisas saiam da nossa vida. É por isso que eu falei desde o princípio, irmão, e tem coisas que é uma questão de humanidade, de sentimento, olhar para dentro de nós e sentirmos a necessidade. Eu tenho falado muito sobre isso. É momento de nós começarmos a cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, cuidar das nossas emoções, porque Deus precisa de você. A estrada é muito longa, a estrada é longa, tem muita alma para ganhar, tem muitas pessoas para serem, aleluia, para ouvirem a palavra de Deus, mas enquanto nós tivermos um bloqueio dentro de nós, nós não vamos conseguir. Olha o que Deus fez, vamos lá, eu estou encerrando agora, verso 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou nada ou trabalho nenhum, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Olha lá, verso 11. E não hei eu de ter compaixão da cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele não troca nada, amém, por uma alma. Ele não te troca por nada, Ele não negocia. As pessoas podem ser o que foi no passado, como eu, como você, como qualquer um de nós que tivemos uma história, mas Deus não abre mão de nós, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão, aleluia. Pode acontecer o que acontecer. Hoje nós temos um advogado, e a Bíblia diz que ele é um advogado justo. Justo por quê? Porque ele advoga com justiça. Ele é Jesus Cristo, e Ele está aqui conosco nesta noite. E eu quero dizer para você, querido, aleluia, nunca é tarde para voltar atrás, nunca é tarde para reconciliar, nunca é tarde para abrir o coração. Deus está dizendo: há um tempo novo para a IBR, aleluia, há um tempo novo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para a vida do bispo que está me ouvindo agora. Aleluia, se prepara, porque está vindo um pelotão daí, olha. Está chegando muita gente, mas Deus está dizendo: é tempo de cura, é tempo de preparar a tua mente, é tempo de preparar o teu coração, as tuas emoções, porque muita coisa vai acontecer. Fique sobre os teus pés, por favor. Oh, aleluia. Eu sinto liberdade no Espírito Santo para pregar para vocês aqui nessa noite, porque eu sei de uma coisa, queridos: há um propósito que está mais além daquilo que os desafios nos apresentam. Tem uma coisa, tem algo que está lá na frente. Às vezes as circunstâncias que estão à nossa volta, elas são tamanhas. Eu me lembro há um tempo atrás, eu estava num projeto ali na Irlanda. Eu posso orar? Posso fazer uma oração? Eu me lembro que eu estava num projeto na Irlanda, e alguém me olhou e disse, me ligou, eu estava saindo de casa e disse: pastor, eu estava tão desejoso, porque nós tínhamos mudado de templo. E eu falei: Deus, eu orei tanto por esse momento. E aí, eu saindo da minha casa, que eu moro mais ou menos 1h20, 1h30 da igreja sede em Dublin, e alguém me ligou e disse: pastor, vem correndo para cá, chega rápido na igreja. E eu falei: meu filho, por quê? O que está acontecendo? E esse, sabe aquele obreiro
que ele só liga para você ligar. Você sabe que o negócio está pegando. Eu falei, já fiquei todo... O que está acontecendo? Ele falou, pastor, corre. Eu falei, amado, não me mata do coração, que já fala logo. Aí ele falou, olha, pastor, tem uma multidão de gente aqui fora que não... Escuta isso. Isso aqui não é para dar glória, não. Uma multidão de gente aqui fora te esperando para te pegar. O quê? Então eu preciso levar o exército comigo, né? E orei a Deus e segui. Minha filhinha estava dentro do carro e disse, pai, que ela, toda a vida que a gente entra dentro do carro, ela pedia para poder ligar o som, para tocar hinos, que ela já gostava de ir para a igreja. Nesse dia ela falou, pai, liga o som. Eu falei, eu vou ligar, filha, mas o pai está bem preocupado. Nós seguimos viagem. Quando eu cheguei na porta da igreja, tinha mais ou menos uns 20 irlandeses na porta da igreja. Pensa num povo bravo, xingando, falando coisas. E dizia para mim, falava, olha, nós não queremos você aqui. Nós não queremos essa igreja aqui. Aí eu falei, não precisa se preocupar. Eu só estou aqui porque Deus me trouxe para cá. E nisso ele já tinha queimado o carro do obreiro, já tinha feito a maior arruaça. Aí eu peguei e disse, olha, tudo bem. Nós vamos simplesmente continuar servindo a Deus, porque eu acredito que nada e nem ninguém atrapalha um projeto que está em desenvolvimento. Eu olhei para aquela irlandesa e falei, eu sou um projeto em desenvolvimento. E eu vim para cá para abençoar a tua vida. Mas se você não aceita, eu também não vou poder insistir. Agora uma coisa é certa, o próprio Deus se manifestará. Irmãos, nós ficamos ali pouco tempo. Mas sabe o que é ficar um bom tempo sem usar microfone, nem som? Nada. Mas foi todo o tempo necessário para que muitas almas se convertessem ao Senhor. As vigílias não paravam, os cultos não pararam. A igreja é a igreja primitiva. Quanto mais aperta, sabe assim? Sabe, por isso que Jesus ele é comparado como a raiz de Jessé, a rosa de Saron. É aquilo que quanto mais aperta, mais exala perfume. Quanto mais oprime, mais a glória ela exala sobre. Deixa eu te contar uma coisa para você. Talvez você pode estar passando por um dos momentos mais difíceis da tua vida, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. É nesse momento que Deus revela o que está dentro de você. Sabe por quê? Porque você vai mostrar como servo de Deus e conhecedor do Deus que você serve. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que é na reação, é nos momentos difíceis que você revela quem você é em Deus. Então eu quero que você neste momento levante a tua mão para o céu. Levante a tua mão para o céu. Eu quero nesta noite profetizar. Eu quero nesse momento declarar. Eu não vou convidar você aqui à frente, aonde você estiver. Em nome de Jesus eu quero que você sinta que algo que te prendia está sendo destravado agora. Algo que estava sobre os teus ombros, um peso que você carrega ao longo dos meses, ao longo dos anos, desde a tua infância. Você que foi abusado, você que passou por situações difíceis na tua vida, em nome de Jesus Cristo, sinta esse peso saindo agora dos teus ombros, do teu coração. Vai liberando perdão agora, vai liberando perdão agora. Deus vai destravando, Pai, no mundo espiritual, tudo que impede os teus filhos de ver o milagre, de ver a tua glória, de ver coisas que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo agora, em nome de Jesus, que a IBR, aleluia, não será apenas um encontro, não será apenas um grupo, mas será uma nação, será um corpo, aleluia, levantado e fortalecido em Deus, em nome de Jesus. Deus visita cada família agora. Visita cada lar agora.
vai selando com teu sangue, vai selando com teu sangue, vai selando com a tua palavra, vai selando com o teu amor. Aleluia. Continue adorando, continue adorando, continue adorando. Deus está sobre a tua vida, Deus está na tua vida, e a graça dele está sobre cada um de nós.